publicação sobre a encarnação da beleza idealizada, o nu feminino clássico e a antiga em Veneza, entre sínteses e inovações, aprofunda um tópico elaborado para minha dissertação de mestrado, que tratou da transição entre uma beleza idealizada, conceitual, que visava a transcendência, para outra cada vez mais física e sensual, característica das figuras femininas de Tiziano. O desenvolvimento da iconografia do nu feminino clássico à antiga no século XVI foi uma importante contribuição dos artistas venezianos para a representação da beleza feminina, tornando-se um dos modelos mais copiados depois que Giorgione pintou a Vênus adormecida e Tiziano, com elaborações posteriores, fez dela uma imagem tipo para inúmeras outras representações, entre as quais serão mencionadas neste trabalho a Bacanal dos Andros, a Vênus de Urbino, a Vênus do Pardo e a Danae da coleção Farnese. Em 2011, Émile Serry estudou correspondências entre poesias de Pietro Bembo, inspiradas por poetas e escritores antigos como Ovídio e Cátulo, e cenas e episódios frequentes em pinturas de Tiziano, relacionando-as também às teorias artísticas da época, sobretudo as de Ludovico Dolce e Pietro Aretino. Neste trabalho, que visa entender o surgimento desta iconografia, o texto de Serry será o principal fio condutor, e autores como Bernard Berenson, André Chastel, Kenneth Clark, Vanna Goffin, Fritz Axel, Carlo Ginzburg e Tom Nichols serão citados a fim de complementar os principais fatores que possam ter conduzido à consolidação desta iconografia. O debate de opiniões será ressaltado com o intuito de evidenciar o quanto, apesar de distintas, essas abordagens constroem uma contextualização coerente, mais concordante do que discordante, abrangente e útil à compreensão do surgimento destes novos conceitos e expressões da beleza feminina. O estudo será centrado sobre os elementos, as circunstâncias históricas e os fatores subjetivos, como a finalidade das pinturas e o gosto de artistas e comitentes que mais teriam contribuído para a construção dessa iconografia. Contrastando com a beleza idealizada que se desenvolveu em Florença, inspirada pela filosofia neoplatônica do amor de Marsilio Ficino, a beleza que surge em Veneza é cada vez mais carnal e sensual e desenvolve-se a partir de premissas distintas. No início do século XVI, a arte veneziana envolve-se com ideias sobre o alto status da arte em si, percebendo que é a arte, tanto ou mais que a natureza, que passa a inspirar a arte. Havia também uma associação, já bem estabelecida na época, entre um belo nu com uma bela arte. Ao representar um belo nu feminino, o artista expressava o seu próprio gênio. Neste momento, observa-se um crescente erotismo nas representações, sobretudo a partir das mitologias de Rafael na Vila Farnesina em Roma, como a Galateia, ênfase que James Turner atribui a uma herança da antiguidade clássica. Sobre outros fatores que possam ter contribuído para o surgimento deste nu feminino clássico em Veneza, Émile Serry destacou a revalorização do nu como uma das mais importantes, viabilizada pela reavaliação do corpo proposta pelos humanistas. Bernard Berenson acrescentou que em Veneza foi possível a manifestação de uma beleza mais original e natural, passível de ser apreendida e fruída por todos os 5 sentidos, e não apenas pelos olhos e pelos ouvidos, como defendiam os neoplatônicos. Turner somou a isto a influência das variações dos tratados sobre o amor, que endossaram essa tendência mais erótica e sensória na arte, somada às mudanças nas teorias a respeito do corpo em autores como Agostino Nifo, que defendeu uma concepção puramente material da beleza. Esta mudança de pensamento foi conveniente à expressão ainda mais literal dos gostos de comitentes e críticos de arte venezianos e estimulou uma maior sensualidade nas representações. Também importante para essa transição foi a preferência em Veneza pelo aristotelismo sobre o platonismo, o que facilitou a aceitação de conceitos da teoria da arte de Aristóteles, que já havia substituído o dualismo que opunha no plano da teoria do conhecimento o mundo inteligível e o mundo sensível, por uma síntese recíproca entre a universalidade do conceito e a singularidade da representação individual. Sobre fontes literárias influentes na elaboração do nu feminino clássico à antiga, Marianne Kuss destacou uma possível inspiração de Giorgione nos textos de Pietro Bembo, e Émile Serry acrescentou que os poemas de Bembo teriam também lançado uma nova luz sobre o tópico da nudez, ao que Kenneth Clark complementou, defendendo que foi na arte da cor de Giorgione, de Tiziano e de Tintoretto que a sensualidade do corpo foi celebrada com maior entusiasmo
e que Giorgione havia sido motivado por um grande apetite pela beleza física, havendo encontrado a forma e a cor dos desejos que estavam flutuando, meio formados nas mentes dos seus contemporâneos. Por volta de 1507, Tiziano começa a trabalhar com Giorgione, mas em torno de 1512, suas pinturas já exibem traços bem distintos, dando à fórmula do nu feminino clássico um aspecto cada vez mais concreto e carnal. As cenas de Giorgione haviam perdido seu tom lírico e melancólico para tomar corpo e ganhar vida. A ruptura de Tiziano com o classicismo nas mitologias pintadas para o gabinete de alabastro de Alfonso d'Este em Ferrara foi sensível. Nelas, o artista interpretou as cenas com uma alegria pagã e dionisíaca, numa explosão de luz, de cor e de erotismo. Serri demonstrou, com comparações entre poemas de Pietro Bembo e pinturas de Tiziano, que havia uma série de cenas-tipo em comum, e entre elas ele destacou o Cupido como uma criança nua, a mulher nua no banho ou na privacidade do seu quarto, e o nu masculino relacionado tanto ao mártir cristão quanto à divindade pagã, explicando ainda que estes arranjos das cenas-tipo correspondiam fielmente a preceitos estéticos da época, conforme explicados por Ludovico Dolci e Pietro Aretino. Estes preceitos teriam sido maciez, delicadeza, força, terribilità e graça. Ao qualificar os nus pintados em sua época, Dolci teria frisado que o efeito pretendido é um brilho natural que imite a vida. Daniel Arrassi lembrou que o tipo da mulher despida já estava bem definido por volta de 1520, quando Palma Vecchio pintou a sua Vênus em uma paisagem. Sobre a aparência real e concreta da Vênus de Urbino de 1538, foi dito que com ela Tiziano inventou um novo gênero, baseado numa abordagem puramente material da beleza, que refletia as ideias de Agostino Nifo e as do escritor e crítico Pietro Aretino, para quem a verdade e a natureza deveriam ser as principais guias de um artista. Defender que a apreensão da beleza requeria também a consideração da matéria, privilegiando seu caráter concreto de realidade palpável, e a incorporação dos estímulos táteis provocados por tecidos, metais, joias, peles e cabelos, a partir da sua tradução visual pelo jogo de luz e sombra e pelas finas camadas de tinta, constituiu, na opinião de Frederica Jacobs, uma importante etapa da renovação da linguagem visual durante o século XVI. A autora explicou ainda que o espectador tinha plena consciência deste arranjo, de que o prazer do observador é circunscrito pelo conhecimento deste fato, que trata-se de uma beleza representada, de uma beleza artística. Em síntese, e já concluindo, é possível afirmar que a Galateia de Rafael, apresentada pelo artista como produto da sua mente, iniciou uma tendência de inspiração da arte pela arte, visando a superação dos modelos naturais, cuja realização implicou o reconhecimento da maestria técnica do artista. Embora tenha usado o rosto idealizado de uma de suas Madonas, a imagem é vigorosa e já representa uma inovação. Com Giorgione, o esfumato de Leonardo da Vinci, executado com transparentes veladuras a óleo, definiram um corpo mais macio e exposto por uma luz dourada, porém o sono da Vênus adormecida vela a imagem, mantendo-a ainda no domínio da perfeição idealizada, apesar da representação mais naturalista, com feições reais. Quando os olhos se abrem, o efeito sobre o observador altera-se e a figura feminina parece autoafirmar-se e oferecer sua beleza para a contemplação, sem constrangimento, mesmo que ela ainda não encare diretamente o observador, como a Vênus na paisagem de Palma Vecchio. Finalmente, as figuras de Tiziano são reais, estão vivas e têm voluptuosidade crescente. Ele usa a luz para fazer delas o primeiro plano inquestionável, ressaltando o contraste entre a textura dos lençóis e a pele, como na Bacanal dos Andrios e na Vênus de Urbino. A Dana Farnese, além da carnalidade sem precedentes, recebe o rosto de uma conhecida cortesã da época, retomando, em uma chave distinta, o hábito romano de colocar as cabeças das damas nas imagens das Vênus, a fim de fazer um elogio. Com Tiziano, a beleza escultural clássica foi vencida e completamente absorvida pela realidade. Com suas Vênus, Danaes e Ariadnes, a iconografia do nu feminino clássico veneziano à antiga se consolida.